Se você acha que Chernobyl explodiu por uma falha inesperada, já começa com a informação errada. Naquela noite, o reator estava operando fora dos limites seguros. Sistemas automáticos de proteção foram desligados conscientemente e um teste considerado arriscado foi mantido mesmo depois de vários alertas técnicos. Nada ali foi acidente. O que aconteceu foi uma sequência de decisões erradas, tomadas sob pressão dentro de um sistema que não aceitava questionamento. Faça isso agora. Mas os níveis não estão estáveis. Eu assumo a responsabilidade. Prossiga. E agora a gente vai entender, passo a passo, onde tudo começou a dar errado. Antes de entender o desastre, precisamos conhecer o causador dele. O reator de Chernobyl era do tipo RBMK, um projeto soviético pensado para ser grande, potente e barato de operar. E quando eu digo barato, não é força de expressão. Ele economizava justamente onde outros projetos preferiam gastar, em segurança passiva. O RBMK usava grafite para moderar a reação nuclear e água para resfriamento. Em muitos reatores ocidentais, a água faz as duas coisas. Aqui não, e essa diferença muda completamente o comportamento do sistema. Na prática, isso criava um risco específico. Quando a água começava a ferver e virar vapor, a reação nuclear não diminuía, ela aumentava. Esse fenômeno tem nome: coeficiente de vazio positivo. Traduzindo, menos água significava mais reação, exatamente o oposto do que você espera num sistema de emergência. Esse comportamento era conhecido por engenheiros e projetistas. Não era segredo técnico. O problema é que essa informação não era claramente repassada aos operadores. Os manuais simplificavam. O treinamento omitia detalhes críticos do funcionamento em baixa potência. E aqui entra outro ponto importante. O RBMK era particularmente instável em níveis baixos de potência, uma faixa de operação que os próprios documentos internos recomendavam evitar. Só que o teste daquela noite exigia exatamente isso: operar o reator abaixo do nível normal. Então, antes mesmo do teste começar, você já tinha 3 fatores perigosos alinhados: um reator com comportamento instável em baixa potência, operadores sem conhecimento completo dessas limitações e um procedimento que exigia operar fora da zona segura. Procedimento autorizado. Executar conforme análise. Confirmado. Sistemas em modo manual. Retirar hastes. Monitorar fluxos. Ajustes contínuos necessários. Isso não causou a explosão sozinho, mas criou o cenário perfeito para que qualquer erro tivesse consequências desproporcionais. O teste estava programado para o fim da tarde, em condições normais, com equipe completa e parâmetros estáveis, mas nada saiu como o planejado. A usina recebeu uma ordem externa para continuar fornecendo energia à rede elétrica. A demanda estava alta. O teste precisou ser adiado. Horas se passaram. E esse atraso é um ponto-chave. Quando finalmente autorizaram a continuação do procedimento, já era madrugada. Houve troca de turno. A equipe original que havia preparado o teste saiu. Quem assumiu herdou um processo em andamento, fora do ideal e com pouco espaço para discutir decisões anteriores. Isso não é detalhe. Em operações complexas, continuidade de equipe é segurança. Ali, ela foi quebrada. Mesmo assim, a ordem era clara. O teste precisava acontecer naquela noite. Não havia janela no dia seguinte. Cancelar significava explicar o atraso, justificar o custo e assumir responsabilidade. Então, o procedimento continuou. O problema é que, durante a redução de potência para o nível exigido pelo teste, o reator caiu abaixo do ponto seguro de operação, muito abaixo, uma condição que os próprios manuais diziam para evitar. Nesse momento, havia uma escolha óbvia: abortar tudo e desligar o reator. Mas isso não aconteceu. Para tentar recuperar a potência, os operadores fizeram algo que já entrava em zona de risco: retiraram um número excessivo de hastes de controle do núcleo. Essas hastes eram justamente o principal mecanismo de contenção da reação nuclear. O reator voltou a responder, mas da pior forma possível: instável, sensível, pronto para reagir de maneira imprevisível a qualquer mudança. E ainda assim o teste não foi cancelado. Aqui vale reforçar: não estamos falando de um erro isolado ou de incompetência individual.
Estamos falando de uma sequência de decisões tomadas para manter o cronograma, mesmo quando os indicadores técnicos diziam o contrário. Nesse ponto, o reator já estava operando fora das regras básicas de segurança, e o teste oficialmente ainda nem tinha começado. A partir desse momento, o teste só podia continuar de um jeito, contornando os sistemas de segurança. Para que o experimento funcionasse, era necessário manter o reator estável em uma condição que ele não foi projetado para sustentar. E quando a máquina não coopera, a tentação é ajustar o ambiente, não a decisão. Sistemas automáticos que desligariam o reator em caso de anomalia foram desativados manualmente. Alarmes foram ignorados. Limites operacionais tratados como recomendação, não como regra. Isso não foi feito de uma vez. Foi gradual, sempre com a justificativa de que seria temporário. O problema é que, em sistemas nucleares, temporário já é tempo demais. Outro ponto crítico: o número mínimo de hastes de controle exigido para a operação segura foi violado. O reator estava, literalmente, com menos freios do que o permitido. Nesse estágio, qualquer variação pequena, uma mudança no fluxo de água, um ajuste fino de potência, podia gerar uma reação desproporcional. E ninguém na sala tinha instrumentos claros para medir o quão perto estavam do limite real. Aqui é importante entender a lógica do erro. Não foi uma decisão isolada do tipo, vamos desligar a segurança. Foi uma sequência de decisões menores, todas tomadas para não interromper o teste. Quando alguém sugeria parar, o argumento era sempre o mesmo: já fomos longe demais. E esse é um padrão clássico em acidentes complexos. Quanto mais se investe numa decisão errada, mais difícil fica recuar. O reator estava instável, os sistemas de proteção estavam reduzidos e o experimento finalmente começou. Com o teste em andamento, o reator estava numa condição extremamente instável. Pequenas variações começavam a provocar respostas exageradas. Os operadores perceberam que algo não estava certo. Nesse momento, a decisão foi encerrar o experimento. O operador apertou o botão AZ5, o botão de desligamento de emergência. Em teoria, esse comando deveria inserir todas as hastes de controle no núcleo e interromper imediatamente a reação nuclear. Era o último recurso, e deveria funcionar. O problema é que o sistema tinha uma falha grave de projeto. As hastes de controle do RBMK não eram feitas apenas de material absorvedor de nêutrons. Na ponta, havia grafite, e quando essas hastes começaram a descer, aconteceu algo que não estava claramente explicado aos operadores. Nos primeiros segundos, antes de reduzir a reação, o grafite aumentou a reatividade dentro do núcleo, ou seja, o comando de emergência causou um pico súbito de potência. Esse aumento foi instantâneo e violento. Em segundos, a potência ultrapassou qualquer valor de projeto. O combustível se rompeu, a água vaporizou, a pressão explodiu o núcleo do reator. Primeiro veio a explosão de vapor. Logo em seguida, uma segunda explosão ainda mais destrutiva. O reator foi aberto à força. O núcleo ficou exposto e a contenção simplesmente não existia naquele projeto. Importante deixar isso claro. Não foi uma explosão nuclear no sentido de bomba. Foi uma explosão causada por energia acumulada, falha de projeto e decisões operacionais mal encadeadas. Naquele instante, o acidente já era irreversível. O teste tinha acabado. O reator também. Agora imagina o seguinte cenário. Já se passaram quase 36 horas desde a explosão. O reator está aberto. A radiação continua sendo lançada no ar. E só então alguém toma a decisão que deveria ter sido tomada no primeiro momento: evacuar a cidade. A ordem chega à tarde. Sem pânico, sem sirenes, sem explicação técnica. Alto-falantes espalhados por Pripyat anunciam algo mais ou menos assim: a situação está sob controle. A evacuação é temporária. Levem documentos e itens essenciais. Retorno previsto em poucos dias. Poucos dias. Esse detalhe muda tudo. Porque quando você acha que vai voltar, você não fecha a casa, não leva foto, não leva roupa de inverno, não pega brinquedo das crianças, você deixa comida na mesa, roupa no varal, o rádio ligado. Ônibus começam a chegar em fila, um atrás do outro. Mais de 1000 veículos mobilizados às pressas. A operação, do ponto de vista logístico, é eficiente. Do ponto de vista humano, é brutal.
As pessoas descem com uma mala pequena, algumas nem isso. Crianças choram sem entender. Adultos tentam manter a calma porque foi isso que pediram a eles. Calma. Ninguém fala a palavra radiação. Ninguém fala contaminação. Ninguém diz que aquele lugar está perdido. Em menos de 3 horas, a cidade está vazia. 50 mil pessoas retiradas como se estivessem sendo realocadas, quando, na prática, estavam sendo exiladas da própria vida. E o mais pesado dessa parte é isso. Pripyat não foi evacuada em pânico. Foi evacuada na mentira, porque aquela promessa de retorno nunca existiu. A cidade nunca mais foi habitada. E quem entrou naquele ônibus saiu sem saber que estava vendo sua casa pela última vez. Histórias como Chernobyl não são sobre tecnologia que falhou. São sobre decisões humanas tomadas sob pressão, silêncio e hierarquia. Se esse vídeo te ajudou a entender o que realmente aconteceu, deixa o like. Isso ajuda mais gente a ver esse conteúdo. Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. E comenta aqui embaixo qual parte dessa história mais te impressionou, porque lembrar não muda o passado, mas ignorar sempre cobra o preço depois.